Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Nesse vídeo, vamos abordar um tema extremamente muito importante. Como pode ver nosso título, vamos falar sobre como ser um cristão nos dias de hoje. Temos visto no qual, na nossa geração, uma normalidade onde as pessoas têm atribuído, trazendo o pecado para dentro das igrejas. Tem falado, não tem nenhum problema você pecar. Você pode depois voltar para Deus e pedir desculpa. E isso tem um problema sim, pois cada vez mais que você vai, sendo oferecido à tentação, ao pecado, mais você fica frio espiritualmente. Então, nesse vídeo, vamos abordar alguns pontos principais e algumas exortações do próprio Cristo e do próprio apóstolo Paulo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos que nós temos na semana e curtir, compartilhar para aquele seu amigo, aquele seu parente que precisa ouvir esse vídeo para enxergar a forma correta do que podemos ser como cristão. E comenta aqui qual é o melhor exemplo para nós trazer uma mudança na nossa sociedade e principalmente qual é a melhor forma que possamos mudar a ter um comportamento de um cristão realmente transformado pela palavra de Deus. O texto no qual iremos aportar encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e capítulo 1 até o versículo 13, que vai estar narrando uma exortação e o carinho que o apóstolo Paulo tem para este jovem pastor chamado Timóteo, no qual Paulo ele considera este jovem um seu filho na fé. Então Paulo ele está preocupado com Timóteo em referência às questões como ele tem sido diante de Deus, como ele tem se apresentado diante de Deus e trazendo algumas memórias no qual ele ensinou ao seu filho Timóteo. E o texto principal que eu quero trazer para nós nesse momento está no capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os faladores profanos, porque produzirão maior impiedade. Agora o capítulo 1, versículo 13, Paulo traz o início da sua exortação e a fidelidade do ministério do próprio Paulo e para o próprio Timóteo, dizendo o seguinte: conserva o modelo da sã palavra, ou seja, não mude aquilo no qual eu ensinei você. Muitas das vezes nós temos, como eu falei, pessoas têm atribuído o pecado como algo bom, no qual tem tirado aquilo que é principal, que é a renúncia, e tem de uma forma atribuído para que você viva da mesma maneira. Então Paulo está dizendo para Timóteo, conserva o modelo da sã palavra, não deixa com que ninguém venha mudar aquilo no qual o Senhor já nos tem mandado, já nos tem entregado a guardar. Ele continua: na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, guarda
tudo aquilo no qual, né, tenho lhe ordenado, tenho lhe ensinado, para que através disso você possa estar instruindo as pessoas. Através disso você possa trazer aqueles que estão presos a conhecerem a verdade. Então, Paulo está ensinando a Timóteo, trazendo, né, conselho e encorajamento, dizendo para Timóteo, procura apresentar a Deus não de qualquer maneira, mas procura apresentar a Deus como alguém que não tem que se envergonhar, uma pessoa onde de bom valor, para que maneja bem a palavra da verdade, não desviando de nenhum ponto principal, mas principalmente, versículo 16, Paulo atribuindo, dizendo, mas evita os falatórios profanos, ou seja, evita qualquer tipo de escândalo, qualquer tipo de profanação no qual as pessoas que estão querendo contentar contra você venha trazer, né, maior imperdade, ou seja, maior indignação a respeito do Evangelho. Pois temos visto isto hoje. Muitas das vezes temos visto um maior falatório, né, maior escândalo na sociedade em referência ao cristianismo, pois muitas pessoas têm dizendo que é um cristão que segue os princípios de Cristo, mas não tem o comportamento de um cristão. O mais interessante é que a atribuição do nome cristão não foi inserido, né, pelos próprios, né, apóstolos, mas sim as pessoas que viram neles Cristo. Lá em Atos, capítulo 11, nós podemos ver em referência, pois foram as pessoas que atribuíram o nome cristão para os apóstolos. Ou seja, cristão é um mini Cristo, no qual as pessoas estão vendo um reflexo de Cristo. A pergunta que eu faço nesse vídeo, eu quero que vocês, né, sejam livres para responder, que tipo de cristão você tem sido? As pessoas têm visto você, né, Cristo na sua vida? O seu comportamento tem mostrado Cristo na sua vida? Então, é uma reflexão que quero que deixe para cada um de nós. E aí Paulo também vai trazer no versículo 14, dizendo para Timóteo, traz à memória tudo aquilo que eu ensinei a você. Não se esqueça de nenhuma instrução que eu trouxe para você, para que tudo aquilo no qual eu ensinei a você possa, né, estar diante do Senhor, não venha ter contentas de palavras, para que aqueles no qual, né, aproveitam essas situações, né, não venham a trazer uma perfeição àqueles que escutam você. Ou seja, que nenhuma palavra nossa venha estar de uma forma desagradando a Deus e de uma forma trazendo perfeição aos ouvintes, ou seja, afastando os ouvintes de Deus, porque quem, né, tenta afastar as pessoas de Deus, o Senhor vai querer dele. Por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado para que nada disso venha fazer com que você lute contra Deus. E aí, Paulo traz a respeito também sobre essa exortação. Outro ponto principal, lá no Evangelho de João, capítulo 3, podemos ver, né, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus, teve de noite com Cristo, no qual queria então conhecer a Cristo, querendo saber quem ele é de fato. E aí no versículo 2, né, Nicodemos fala, bom mestre, sei que tudo aquilo que o Senhor fala provém de Deus, e nada do qual, né, é revelado ao Senhor não pode ser ocultado. E aí Cristo, no versículo 3, ele traz algo dizendo para cada um de nós, que para entrarmos no reino de Deus, é
necessário nascer de novo. E aí, Nicodemos ficou assim algo abismado. Ele ficou algo tipo dizendo: como pode? Como pode um homem, sendo velho, voltar na madre da sua mãe e nascer de novo? Pode porventura isso acontecer? Nesse questionamento de Nicodemos, Cristo então ele percebe que ele não estava sabendo a respeito do que ele estava querendo revelar para Nicodemos, e ele traz a resposta. Veja só a resposta de Cristo. Versículo 5 de João capítulo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe se onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então isso já traz, a resposta a respeito daqueles que são realmente nascidos do Espírito, porque aqueles no qual, não são mais, voltados à natureza pecaminosa, porque nós viemos de uma natureza adâmica, no qual natureza de Adão, pois desde Adão nós pecamos, e aí Cristo, ele agora veio para, nos trazer a libertação, nos afastar do pecado. E aí ele vai dizer a respeito, que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, a água representa uma limpeza, uma transformação de dentro para fora. Por isso que todos aqueles que anseiam, entrar no reino de Deus, é necessário haver uma transformação de mente, uma transformação no qual aquilo que você fazia anteriormente já não faz mais isso. E aí Cristo traz a respeito no versículo de número 19, e antes de trazer esse ponto principal, veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em referência em Romanos capítulo 8, que vai dizer assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas que condenação é essa? Aonde que aqueles que não estão em Cristo Jesus não estão condenados, mas andam no Espírito. E aí temos a resposta, no qual fechamos no versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então veja aqui, no qual Cristo, ele já trouxe a resposta, porque as pessoas, o povo dele receitou, por causa eles sabiam quem era Cristo, pois eles ansiavam, um Salvador, que iria tirar eles da escravidão romana, tirar eles da opressão romana, não de uma forma para trazer uma libertação, do pecado. Cristo estava querendo trazer uma libertação espiritual, uma libertação do pecado, pois somos cativeiros do pecado. Mas agora todos aqueles no qual tomam uma decisão que querem seguir a Cristo, eles têm uma decisão para viver uma vida no qual que agrada ao Senhor, uma vida que não é mais, para viver anteriormente. E ele fala que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais. A luz serve para quê? Serve para iluminar aquilo que está na escuridão. Ou seja, Cristo, ele veio trazer a verdade, mas a verdade muitas das vezes é dura. Por esta razão, vou dar um exemplo bem interessante. Quando nós vemos, alguém querendo
a se consertar diante de Deus, se conversar, né, lá no altar, pedir perdão a Deus. Vamos supor, é um obreiro, né, em questão, que lá a pessoa não vai, porque pelos olhares ao seu redor vai ficar de uma forma, né, como pode ser, desapontado com essa pessoa, achando que essa pessoa era alguém muito diferente. Mas a narrativa, lá em 1 Epístola de João, faz nos dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade nunca esteve nele. Ou seja, nós, seres humanos, somos propícios ao erro, somos propícios a errar todos os dias, porque temos essa natureza. Ainda estou revestido com o corpo do pecado. Quando ainda estou com esse corpo, ainda estou sujeito a errar, a pecar. Para isso, devemos cada dia mais, né, buscarmos uma santidade. Santidade é viver uma vida de separação, viver cada dia mais para limpar-se pelo sangue do Cordeiro. Agora, não precisa mais de uma expiação de um cordeiro, porque Cristo já levou a nossa culpa, Cristo já expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele tornou um maldito para cada um de nós, para que nós pudéssemos agora sermos justificados. Ou seja, Ele nos tornou justo novamente. E o autor aos Hebreus fala que o justo vive pela fé. E o autor também vai dizer em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento. Que fundamento é este? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Fundamento te chama Jesus Cristo. E aí o próprio Pedro fala em Atos capítulo de número 4, ele vai dizer que Deus pôs Cristo como fundamento, no qual todo nome, Cristo é o fundamento. Vejamos a respeito dessas questões. Por isso que todos aqueles no qual querem, né, viver uma vida de Cristo vão dizer aquilo no qual que vivia. Vamos supor, uma pessoa onde que, independente da circunstância, ela se converteu ao Senhor e ela vai contar sua vida anterior como que era, e uma vida agora que ele é agora. Um exemplo entre isso é o próprio Paulo. Paulo, antes de tudo, quando ele era levado para ser julgado, ele contava a sua história, dizendo quem ele era. Então, isto que é a luz. A luz serve para iluminar aquilo que é oculto. E muitas das vezes fazemos isso. Queremos esconder aquilo que muitas das vezes, diante de Deus, não podemos esconder. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde, ninguém pode escapar de Deus. Todos vão ser julgados diante de Deus, independente que é bom ou mal. Todos nós seremos julgados, todos nós, em referência. Por isso que ele fala que todos aqueles que querem, né, entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí, Paulo fala, Romanos capítulo 2, versículo 2, dizendo: e não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para nós termos, né, a oportunidade de entrar no reino de Deus, devemos ter uma mente transformada. Mas como eu posso ter uma mente transformada? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer também: quem, pois, conheceu a mente de Cristo para que possa provar? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo para ter uma mente transformada. Por isso que Cristo, ele fala que todos aqueles no qual segue, né, os meus mandamentos são meus discípulos. Então temos seguido os mandamentos de Cristo, temos seguido o exemplo de Cristo, o comportamento, a mentalidade de Cristo, para que as pessoas vejam em você, vejam em mim, vejam em nós Cristo, a virtude do Espírito Santo, o caráter do reino de Deus em nossas vidas. Ser cristão não é uma pessoa perfeitinha.
Ser cristão é uma pessoa imperfeita que busca um Deus perfeito. Isso que é ser cristão. Todos os momentos somos propícios a errar. Por isso que devemos nos apresentar diante de Deus. Muitos falam, ser cristão é muito fácil. De forma nenhuma. Ser cristão é mais difícil. Pois ser cristão, você precisa perdoar quem te machucou. Ser cristão, você precisa perdoar e ajudar aqueles no qual precisa de ajuda. Um estuprador, aquelas pessoas que estão condenáveis. Ser cristão é isso. Você, de uma forma, daria a sua vida para um estuprador? Não. Eu sei que não. Nenhuma pessoa, ou se possível, você daria a sua própria vida, né? Ou daria a vida do seu filho para morrer para as pessoas? De forma nenhuma. Ninguém faria isso. Então, ser cristão é difícil. Cristo, ele nos oferece as características no qual devemos seguir. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós podemos ver as bem-aventuranças, no qual vemos: felizes são os bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos, felizes os que choram, felizes no qual são pacificadores, aqueles que procuram a paz. Hebreus capítulo 2 fala a respeito sobre buscar paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Então veja a importância, veja a necessidade se nós temos um comportamento de um cristão. Temos tido um cristão no nosso século XI que é difícil. Por esta razão que o mundo está tão escandalizado contra nós cristãos, dizendo: cristão é um hipócrita. Cristão, todos os cristãos são todos iguais. Não vamos generalizar. O próprio Cristo, ele fala que dentro do povo de Deus vai ter o trigo e o joio, mas não é a nossa obrigação, não é a sua obrigação de separar. Quem tem esse direito de separar é o próprio Deus. O que devemos fazer é instruir com mansidão, é fazer o que Cristo nos ensinou, né? E todo mundo ensinando-os a guardar tudo quanto tenho mandado. Ser cristão não basta você ganhar almas para Cristo, senão a pessoa instruir a pessoa para o caminho, permanecer. Muitas das vezes ganhamos muitas almas, mas temos nos esquecido do principal, o discipulado, o acompanhamento espiritual, ajudar essa pessoa a permanecer. Muitos têm clamado o avivamento. Queria tanto avivamento, Senhor, aviva essa nação. Mas o avivamento começa quando o povo se desperta para levar as boas novas de salvação. Quando houver um rebuliço de almas se entregando para Deus. Isso que é o avivamento. Almas se acercando, almas se entregando a Deus, almas se convertendo a Deus. E através disso, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Fechamos em Atos capítulo 8, no qual, quando houve uma perseguição com Saulo de Tarso, conhecido como Paulo, antes de se tornar Paulo, ele perseguiu a igreja e a igreja foi se dispersando para Samaria. E aí Filipe, um diácono, em Atos capítulo 7, ele foi... ele se tornou diácono através de Atos capítulo 7, no qual ele foi para Samaria, pregar o evangelho para os samaritanos. E nessa pregação houve multidões de pessoas se convertendo. E aí o Espírito Santo falou para a Filipe, dizendo: Filipe, sai daí e vai para o deserto. Muitas das vezes estamos em um lugar avivado, temos um lugar de conforto, mas o Espírito Santo está dizendo: saia do seu lugar de conforto e vai nas ruas, vai à procura de almas, vai à procura de pessoas, vai à procura aonde eu quero trazer um rebuliço, quero trazer salvação, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se peca. Foi para isso que Ele se fez homem, se fez pecado, para nos trazer a salvação.
Ser cristão é isso. Ser cristão é ter um comportamento de Cristo. Sermos, a passar instruções para as pessoas, que estão caminhando, como cristão, fez em nós, mini Cristo. Então esse é o vídeo, esse é o resumo do nosso momento nesse vídeo, nesse devocional. Espero que tenha, oferecido, uma boa reflexão para cada um de nós. Não se esqueça de curtir, comentar o que você acharam desse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para receber todos os nossos conteúdos. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Falou!